Fala galera, Geek na área para mais aquele react insano com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao canal Skadushi. E o vídeo em específico é a incoerência do Byakugan. E bem, o Byakugan realmente é bem poderoso a princípio, né? Só que ele meio que ficou de lado. Então eu creio que o vídeo vai mais por esse lado aí de falar que o Byakugan foi nerfado ou algo do tipo. Isso que eu imagino, né? A gente tem que realmente assistir pra ver. E bem, se for novo no canal, já se inscreve pra receber mais conteúdo como esse. E se já for inscrito, já manda esse vídeo pra alguém aí que tem essa dúvida. Já deixa aquele like pra incentivar o trabalho, já hype o vídeo. E sem mais enrolações, bora pra esse react, parceiro. O Byakugan ter sido pouco trabalhado, principalmente em Naruto Shippuden, você acredita que nas vezes em que apareceu, ele foi totalmente coerente? Será que existem erros, mesmo esse doujutsu sendo tão pouco explorado na obra? Eu sou o Skadushi, e no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas incoerências do Byakugan. Talvez ele vai lançar aquela história lá que a Hinata, né, não usou o Byakugan pra olhar debaixo da máscara do Obito, será? Porque se ela olha ali, ela ia ver o rosto do Obito meio deformado, o cara tem o Sharingan do olho contrário do que o Kakashi tem, o rosto dele, parte do corpo dele também ali meio zoado, então meio que ficaria fácil pra galera, principalmente pro Kakashi, saber que aquele cara era o Obito, porque a parte danificada dele seria basicamente a mesma parte que a pedra atingiu o Obito. O cara tem um Sharingan, né? Que não é comum, do olho contrário ao do Kakashi, que o Obito também teria. Então faz sentido ali pra esse rumo aí. Não sei, né? Bora ver. Que reparei terem acontecido ao longo de Naruto. Então, sem mais delongas, bora começar. Antes que alguns de vocês se revoltem nos comentários, a intenção não é de condenar o Byakugan, até porque, entre os doujutsus apresentados na obra, ele é o que mais faz sentido se formos comparar ao Rinnegan e até ao Sharingan. A minha intenção com esse vídeo é apenas trazer algumas situações que são bem coerentes sobre o Byakugan e analisá-las junto a vocês para que possamos encontrar ou não possíveis respostas. Dando um contexto geral, só para refrescar nossa memória, o Byakugan é um doujutsu exclusivo do clã Hyuga e dos Otsutsukis, que permite que seus usuários tenham visão de quase 360 graus, vejam os pontos de chakra no corpo de seus oponentes e enxerguem a longas distâncias e através de obstáculos. Se for trazer para o lado cômico, ele é um famoso binóculo de raio-x, já que pelo menos em Naruto Shippuden, os personagens que possuem o Byakugan são usados apenas para funções de reconhecimento e para descrever coisas que acontecem à distância. Cara, isso é meio zoado, porque lá no clássico o Papiash fala que os Hyugas são o clã mais poderoso de Konoha. E como o clã mais poderoso de Konoha é meio zoado, os caras só ser usado pra ser um binóculo de longa distância. É que nem ele falou, naquele começo lá de Naruto Shippuden, que é basicamente quando o Neji ainda tem algum destaque, ele só faz isso daí, que é ficar usando o Byakugan pra ver a área, os selamentos que Katsuki deixou por aí, pra ver o perímetro, pra falar como é que tá a situação. A Hinata a mesma coisa quando vão lá atrás do Sasuke, aquele timezinho aí de Konoha. Ela só fica olhando a área pra ver, ó, tem pista ali, tem pista aqui. Isso é muito zoado, cara, porque os caras são os mais poderosos de Konoha por ser ninjas rastreadores, não faz sentido, né? Mas agora que contextualizamos, vamos ver em quais momentos o Byakugan parece ter sido incoerente ao longo da obra. Bom, o primeiro momento que eu gostaria de trazer aqui aconteceu durante a saga clássica, na luta entre Neji e Naruto durante os exames Chunin. Você já deve ter entendido sobre qual momento da luta eu vou falar aqui. Mas seguindo, Naruto ficou debaixo do chão. Naruto enfrenta o prodígio Neji Hyuga durante as últimas fases dos exames Chunin e incrivelmente consegue derrotá-lo. O problema em questão não é o fato de Naruto vencer, mas sim o jeito que ele fez isso. Mesmo que muitos critiquem o resultado final dessa luta, dizendo que o protagonista não tinha nenhuma chance. Naruto vence Neji após eles se chocarem em um ataque que arremessa os dois para longe, fazendo 2 buracos no chão. Neji levanta e com seu Byakugan desativado, vai verificar se Naruto está derrotado. Ele vê Naruto caído, mas é surpreendido pelo Uzumaki, que simplesmente sai do chão e acerta um gancho lindo em Neji, revelando que o Naruto que estava caído era só um clone da sombra. Aqui na verdade não é uma incoerência do Byakugan em si, mas sim da escolha de Neji, porque ele levantou e não ativou o Byakugan de novo para conferir se Naruto estava mesmo derrotado. Se tivesse ativado seu Byakugan, logo quando se levantou, teria visto que o verdadeiro Naruto estava cavando um buraco no chão e poderia evitar seu ataque, já que o doujutsu permite que ele tenha visão de quase 360 graus. Neji já tinha sido enganado por clones das sombras anteriormente, quando Naruto segurou um de seus clones mais afastado para fingir que aquele era seu corpo real. Então o Hyuga já sabia que seu oponente poderia usar alguma tática semelhante novamente. Além disso, Neji ficou bem preocupado e assustado ao ver todo o poder de Naruto quando ele pegou o chakra da Kurama. Então ele deveria sim ficar alerta e usar todos os recursos que tinha para evitar algum ataque surpresa. Eu trouxe esse momento não por ser uma incoerência, mas sim por levantar bastante debate na comunidade de Naruto. Fica claro que Neji subestimou Naruto,
e por isso não ativou seu Byakugan quando levantou, pois achou que o combate já estava ganho. Mas já sobre Naruto conseguir cavar um buraco com as mãos, sem saber nenhum jutsu do estilo terra e poder se impulsionar para dar aquele soco em Neji. E também ele, Naruto, não tinha Byakugan, não tinha como ele saber aonde o Neji tava, porque ele já saiu socando o Neji. Ele sabia de alguma forma que o Neji tava ali, não tinha como ele saber, cara. Pode até ser uma incoerência, mas isso deixaremos para um próximo vídeo. Inclusive, se está curtindo o conteúdo até aqui, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E se puder e quiser apoiar e ajudar ainda mais, você pode se tornar membro por um valor simbólico. O próximo fato que vamos trazer aqui realmente se trata de uma incoerência do Byakugan, e ela acontece durante Naruto Shippuden, próximo do momento em que Sasuke e Itachi se enfrentam. Nessa parte da história, Konoha manda um time de ninjas para procurar Itachi, para que eles não atrapalhem. Basicamente o que eu falei lá no começo sobre a Hinata não perceber lá o corpo do Obito, vai ser isso aí. Olhassem o combate entre os irmãos Uchiha, Obito os enfrenta frente a frente. Bom, a principal questão aqui é que nesse time de Konoha temos a Hinata, que é uma usuária do Byakugan. E as perguntas que vamos fazer são as seguintes. Como Hinata não viu o rosto de Obito por trás da máscara? Como ela não percebeu que o chakra de seu olho era semelhante ao do Kakashi? Por que ela não viu que parte do corpo dele era feito pelo chakra diferente do Zetsu branco? Sei que são muitas perguntas, mas vamos entrar mais a fundo nisso. Por boa parte do tempo, Hinata fica com seu Byakugan desativado, o que já não faz muito sentido, já que ela está ali justamente por causa do Byakugan e suas capacidades. Além de que, se o seu inimigo é um membro da Akatsuki, que está bem na sua frente, com certeza você deveria querer descobrir o máximo de informações possíveis sobre ele, checar o seu chakra e captar tudo o que pudesse para ajudar a sua equipe a combatê-lo. E tendo o Byakugan disponível, por que não utilizá-lo? Em um momento mais pra frente, Sakura diz que Obito pode ser um clone ou algum tipo de genjutsu de ilusão, mas Hinata responde dizendo que já verificou a área com seu Byakugan e não encontrou nenhum outro chakra a não ser o do próprio Obito. Além disso, quando Shino atinge Obito com seus insetos, Hinata usa o Byakugan e confirma que o chakra do alvo está dentro da nuvem de insetos, e depois dele sumir pela primeira vez, ela utiliza o Byakugan novamente para localizá-lo. Isso nos leva a entender que ela chegou a ver o chakra do Uchiha, e por incrível que pareça, não percebeu que seu olho era composto por chakra semelhante ao do Kakashi, ou que metade do corpo de Obito era feito de forma diferente, como o Zetsu branco, pelas células de Hashirama. Muitos podem dizer que ela não poderia perceber isso, mas já nos foi mostrado que o Byakugan de Ao, guarda-costas da Mizukage, pôde ver o chakra no Sharingan de Danzo durante a reunião dos 5 Kages e identificar que ele estava com o olho de Shizui, mesmo o olho estando coberto pelas bandagens. Sobre não perceber a composição do corpo de Obito, a própria Hinata foi capaz de perceber as alterações no corpo de Kabuto pelo chakra de Orochimaru capítulos antes. Isso daqui realmente meio que já, crava que foi um vacilo muito grande do Kishimoto, né? Se não tivesse essa passagem do Kabuto, dava pra tentar dar um migué, dava, da parte do corpo, né? Mas isso aqui já tira qualquer possibilidade de querer defender, galera. Então, teoricamente, poderia sim fazer o mesmo com o Uchiha. Sobre ver através da máscara, já vimos o Byakugan sendo utilizado para ver em camadas que não fossem só dos pontos de chakra de seus oponentes, como quando em Naruto clássico, Neji o utilizou para ver através de árvores e encontrar pássaros, ver através de um shinobi para colar nas provas dos exames Chunin, ou ver como os insetos de Shino se comportavam em seu corpo. Em Shippuden, Neji também utiliza o Byakugan dessa forma para localizar os selos escondidos do esconderijo da Akatsuki. Então, teoricamente, era para Hinata poder ver através da máscara. Tudo bem que ela não saberia quem é aquele ninja, mas ao contar o que viu pro Kakashi... Tem uma galera que isso aí também que vai falar que em Boruto tem uma tecnologia que meio que barra o Byakugan. Que lá naquela cena do anime, tem uma cena onde o Ishiki vai tentar pegar o Kawaki, acho que é o Sasuke ou o Naruto, um dos dois tá com uma bombinha lá no chão, que gera uma fumaça que impede o Byakugan de enxergar direito pela região. Aí vai ter uma galera que vai querer usar que a máscara do Obito era feita daquele material lá e que por isso ela não conseguia enxergar através da máscara. Galera, isso nunca tinha sido falado antes daquela cena lá com o Sasuke. Lembrando que aquilo também só existe no anime, no mangá não existe, tá? Então não queiram falar que nessa época aqui essa tecnologia já existia, porque não existia, tá? Isso aí só foi pensado em Boruto e foi só no anime, então esqueçam isso daí também. E relacionar as demais informações, com toda certeza eles descobririam que é Obito. Alguns fãs dizem que a máscara poderia ser feita de um material que não permita que o Byakugan veja através dele, ou por algum tipo de ninjutsu que bloqueie sua visão. Como quando Neji não pôde ver Sasuke dentro do recipiente utilizado pelo Quarteto do Som para transportá-lo em Naruto clássico.
Mas se fosse o caso, a Hinata teria que falar, ó, não consigo enxergar através dessa máscara. Teria sido falado isso daí, mas não foi. Na verdade, isso da máscara ser feita de algum material diferente ou possuir algum tipo de jutsu contra o Byakugan nunca foi sequer mencionado em nenhum momento na obra. Hinata não poder perceber tudo isso é com toda certeza uma grande incoerência e até um furo gigante sobre o Byakugan dentro da obra. Sabemos que tudo foi para que a identidade de Obito não fosse revelada naquele momento e não estragasse a continuação da história, mas realmente não podemos negar que foi bem incoerente. Mas partindo para a próxima incoerência, vamos falar da polêmica morte de Neji, que foi sim bem incoerente e com certeza vale ser ressaltada aqui. O problema da morte de Neji é justamente o jeito que ela acontece. O Hyuga chega para ajudar Naruto e é capaz de parar ataques do próprio Jubi, junto a seu tio Hiashi utilizando a rotação, o que é um feito bem grandioso, já que o Jubi é extremamente poderoso. O 10 Caudas começa a lançar uma rajada de espinhos de madeira e Neji diz que sua rotação já não consegue segurar o ataque. O Jubi então coloca Naruto como alvo principal das estacas, e Hiashi diz que o ataque de palma de vácuo de Neji e Hinata não seriam suficientes para proteger o protagonista. Então Hinata entra na frente para protegê-lo, mas Neji se coloca na frente dos dois, tomando o golpe e perdendo sua vida. O fato de ter 3 usuários do Byakugan ali e nenhum conseguir parar o ataque é curioso. Tudo bem que são ataques do 10 Caudas, mas antes, Neji, Hiashi e Hinata demonstraram poder pará-los. Dizer que a força deles já tinha sido gasta completamente e que a única maneira de proteger Naruto seria mesmo se colocando na frente dele, realmente não me convence, uma vez que o próprio Neji é tido como prodígio e poderia pensar em uma solução diferente. Fora isso, não tinham apenas os Hyugas ali, mas outros ninjas, inclusive bem superiores em velocidade, como o próprio Rock Lee e Maitogai, que poderiam ter feito algo, além de Kakashi e outros shinobi que talvez poderiam utilizar alguma habilidade ou jutsu que simplesmente os protegesse das estacas. Bom, agora vamos falar da polêmica batalha de Kaguya contra o time 7 e o momento... A Sakura caindo nas costas da Kaguya, dando aquele soco, e ela não viu? Não faz sentido isso aí também. Do seu selamento por Naruto e Sasuke. Nessa luta, há momentos que Kaguya nem parece ser a primeira usuária do Byakugan que apareceu na Terra, mas o mais relevante deles é justamente quando Sakura surge acima da deusa e acerta um soco, permitindo que ela fosse selada por Naruto e Sasuke. Nessa cena, Kaguya está nitidamente com o Byakugan ativo e sabemos que o Dojutsu permite uma visão de quase 360 graus. Mas mesmo assim, parece que ela não vê a aproximação de Sakura e decide se deslocar para cima, sendo atingida em cheio. Certo que Naruto e Sasuke estavam em sua direita e esquerda e Kakashi estava abaixo, e também era uma ameaça para ela. Por isso ela poderia ter escolhido ir para cima, já que Sakura, teoricamente, seria a ameaça menos perigosa. Porém, a cena faz parecer que ela realmente não percebeu Sakura se aproximando, que seria quase impossível, já que o ponto cego do Byakugan só pode ser atingido por objetos relativamente menores e em alta velocidade, como vimos na luta entre Neji e Kidomaru. Além disso, nada garante que Sakura tinha conhecimento sobre o ponto cego do Byakugan naquele momento. Uma possível explicação dada por alguns fãs é que Sakura estava muito veloz naquele momento por estar em queda livre, mas a velocidade dela ali na verdade era bem inferior à de Kaguya, já que seu único acelerador seria a própria gravidade atuando sob seu peso. Kaguya demonstrou ter reflexos divinos, sendo capaz de desviar de um Chidori de Sasuke depois dele usar o Ame no Tejikara para se teleportar de maneira quase que instantânea. Apesar do Byakugan ter sido deixado de lado em Shippuden, coincidentemente as principais incoerências estão justamente em Shippuden. Você acha que existem mais incoerências que não comentei nesse vídeo? Qual sua opinião sobre os pontos discutidos aqui? Deixe nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima. Cara, concordei com o vídeo, tá? Muito interessante aqui. Todos os pontos inclusive, que ele falou, concordo com todos. O da Hinata lá que não conseguiu enxergar através da máscara do Obito, não percebeu o corpo dele lá feito de células do Hashirama Zetsu, é meio zoado. E que nem eu falei, a galera poderia até tentar passar uma carteirada ali, mas aquele argumento que ele lançou do Kabuto é matador. Depois daquele não tem realmente como falar. Foi a própria Hinata que notou aquilo ali. Então não faz sentido realmente ela não ter notado essas coisas que o Obito tinha ali também não. A do Neji morrendo é muito forçada, é muito discutido isso aí. Basicamente alguém dos 11 de Konoha ia ter que morrer. O que faria mais sentido seria o Neji por causa da proximidade dele com Naruto. Mas dentro da habilidades dos poderes, fica meio forçado sim, não tem como negar isso aí não. Então concordo com praticamente tudo que foi dito aqui no vídeo, tá? E esse foi o react de hoje, eu ficando por aqui e até um próximo vídeo, galerinha. Fui!